Então, boa noite a todos. Então, vamos nesse momento, mais uma vez, acalmando o nosso coração, serenando os nossos pensamentos. Agradecemos a Deus por mais um dia, pela nossa vida. Agradecemos a Jesus, nosso mestre amigo, nossa Irmã Maria Santíssima. Agradecemos e cumprimentamos a irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebem com tanto amor. Em especial nessa noite de hoje, as equipes doutrinárias responsáveis pelo trabalho junto aos nossos irmãos menores. Que juntos, encarnados, desencarnados, irmãos menores, possamos ter uma noite de luz, de aprendizado, de amor, e que cada um que aqui se encontra, também aqueles que se encontram nas vibrações, nos cadernos, necessitados, possam receber aquilo que precisam. Então, como sempre, nós damos início às nossas atividades com a oração de São Francisco cantado. Possam acompanhar a gente cantando. Então nós vamos passar para o nosso Evangelho, lembrando que hoje ele é um pouquinho mais curto, né, pela presença dos nossos irmãozinhos. Alguém gostaria de abrir? Quer hoje? Por favor. Então hoje foi aberto no capítulo 18. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. E o item está dentro da instrução dos Espíritos. Será dado àquele que tem. Foi uma mensagem de um Espírito amigo, em Bordeaux, 1862. Lembrando, né, que muitas vezes a espiritualidade não sentindo necessidade, né, não tem as vaidades mundanas muitas vezes, né, então eles se denominavam como um espírito amigo, um benfeitor, um espírito protetor, né, porque ali não havia a necessidade de dizerem o nome. Né. O que vale para nós é a mensagem que foi trazida, e Kardec codificou todas essas mensagens de modo a pegar as orientações que os espíritos davam, contextualizando, colocando elas a complementar aqueles capítulos que foram organizados, né? Então, esse item, muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós podemos remeter essa passagem, ela se inicia, né, com uma parábola do festim de núpcias, trazendo que em muitos momentos
mesmo da humanidade. Nós vamos falar da humanidade de maneira geral, mas nós podemos extrapolar tudo isso para cada um de nós. Nós fomos sendo chamados, né? Chamados a quê? Então, nessa parábola, chamados ao festim de núpcias, que é a festança, que é o casamento, né? E uma analogia feita ao, vamos dizer assim, a tudo aquilo que nós vamos colher, a festa, que será a alegria que receberemos quando conseguirmos realmente estar vestidos e participar da festança. Quando nós estivermos revestidos das virtudes, né? E podermos compartilhar, comungar da felicidade dos eleitos, daqueles que se desenvolveram, daqueles que não precisam mais passar por expiações, por provas, por dores, por dificuldades, né? São aqueles que já vão, de alguma maneira, podendo contribuir de maneira mais ativa e se envolver com os planos divinos, né? Então essa é a jornada evolutiva de cada um de nós. E ele vem trazendo esses chamamentos, né? Várias oportunidades que a humanidade como massa, né, foi sendo convidada a certas informações, né? Lá no Antigo Testamento, né? Moisés, depois a vinda de Jesus, o Espiritismo relembrando, né? Muitas fases em que nós vamos, mesmo particularmente na vida de cada um de nós, tendo situações que vão nos convidando a, quem sabe, mudar pensamento, mudar conduta, a participar mais ativamente dessa nossa jornada, né? Lembrando que essa nossa jornada ela nunca vai estar afastada dos planos de Deus, né? Que é essa caminhada de transformação pessoal. Então aqui, nessa instrução dos Espíritos, essa mensagem vem trazer esse título, né? Esse entendimento sobre será dado àquele que tem. Né? Então, os Espíritos citam aqui uma passagem de Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 14. Aproximando-se, seus discípulos disseram, né? Os discípulos falaram para Jesus: por que ele falas por parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, com quem que Jesus estava conversando ali? Os discípulos, né? Ele falou: para vocês que estão mais próximos de mim, vocês que já estão num outro ponto, num outro entendimento, vivenciaram coisas que nem todos estão podendo vivenciar, vocês já vislumbram situações que os demais não conseguem enxergar. Para vocês eu posso revelar alguns mistérios, para vocês eu posso falar mais abertamente, mais claramente. Para eles não, para a multidão não, para aqueles que estavam ali, quem sabe, ouvindo Jesus de maneira curiosa, para ver os prodígios, apenas a título de curiosidade, eles não tinham como dar a notícia, como trazer as informações mais claras, né? Pois àquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas àquele que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. É por isso que eu lhes falo por parábolas. Porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem compreender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, mas não entendereis. Enxergareis com os vossos olhos, mas não vereis. Eu acho muito bonita essa passagem, porque ela nos traz realmente o entendimento a respeito do grau evolutivo e de entendimento de cada pessoa. Ele está falando: vocês ouvem, mas não escutam. O que é isso? Vocês captaram, mas não internalizaram, não digeriram isso, não compreenderam. Vocês veem, mas não enxergam, porque é diferente eu ver alguma coisa e enxergar. Eu estou vendo uma situação, mas eu não estou entendendo o que aquela situação está querendo trazer. Então ele fala: será dado àquele que tem. Aquele que tem o quê? Aquele que tem entendimento, que tem capacidade, que está no momento certo. Então, imagine uma verdade dita a alguém que consegue captar, entender e colocar essa verdade em prática, uma verdade dita a alguém que pouco consegue aproveitar dela. Ela vai servir para um e para o outro, vai ser mais uma mensagem, mais uma informação. E isso é o que acontece com a gente.
em várias épocas da humanidade, nós fomos recebendo essas mensagens, esses alertas, esses ensinamentos, e continuamos recebendo. Porém, nem sempre estamos prontos para receber tudo isso. Estamos preparados para absorver, estamos preparados para vivenciar aquilo que está sendo trazido. Eu posso vir ao centro todo dia, ouvir a mesma passagem, e quem sabe daqui 30 anos vai chegar um dia que eu falo, opa, agora fez sentido. Agora eu entendi. Agora eu vou começar a fazer, agora eu vou praticar, agora isso faz parte de mim. Mas eu ouvi aquilo centenas, milhares de vezes, mas ainda não tinha aprendido. Então é isso que ele está falando. Não é que Jesus vai tirar, Jesus ele não vai dar oportunidade àquele que não tem. Vocês lembram da parábola dos talentos? Que o Senhor, né, ia viajar e aí ele deu talentos aos seus servos. Ele deu 3 para um, 5 para outro, 10 para outro. E esse que recebeu 3, ele foi lá e enterrou porque ele tinha medo daquele senhor. O outro multiplicou, o outro triplicou. E aqueles 2 que receberam e multiplicaram, o Senhor deu mais alguns talentos para eles. Né? E aquele que enterrou, Senhor, fiquei com medo, né? De perder, de roubarem, e eu enterrei os meus talentos. Então, servidor infiel, né? Dê a esses que você recebeu e segue a sua jornada, né? O que ele quis dizer com isso? Parábola, né? Que começou falando aqui, Jesus falava para ele, falou, olha, Deus nos dá algumas condições, algumas capacidades, e cada um vai responder por isso que foi dado. Porém, se eu peguei aquela capacidade, aquele dom, aquele dinheiro que me foi concedido e multipliquei em favor do próximo, fiz ele girar em torno de prosperidade para as pessoas, né? O talento meu foi posto em ação e isso criou, né? Coisas boas. Então eu multipliquei esse meu talento. Esse meu talento ele foi aumentado, disseminado, e eu vou receber mais, porque mais será dado àquele que tem capacidade. Agora, aquele que recebeu algo, enterrou, jogou fora, fez mau uso, esse ainda não tem entendimento. Então ele responde por isso, e por hora ele não vai receber mais. Por quê? Porque ele ainda tem que aprender, ele tem que se desenvolver, ele tem que querer, ele tem que buscar, né? Então, é essa mensagem que é trazida para nós aqui. Cuidado com o que ouvis. Com a medida que medirdes, será medido. Isso aí é uma outra passagem aqui do Evangelho de Marcos. Cuidado com a medida que medirdes, será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Falando no mesmo sentido, né? Então, normalmente eles pegam mais de uma citação, né, que traz o mesmo sentido. Dar-se-á àquele que tem, e tira-se daquele que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos, que sempre vos parecem paradoxais, né? É estranho, né? A gente fala, vai tirar do que já não tem. Que justiça é essa? Que amor que é esse? Mas é parábola, né? A gente tem que interpretar. Ele a recebeu porque tentou tornar-se digno dela. Desculpa, aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Se esses esforços forem regulares e perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras do progresso, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, em cujo topo está o repouso depois do trabalho. Eu vou parar por aqui, porque é um texto que a gente tem que ir falando, comentando e compreender, porque se torna difícil se não for pensado, né? Eu vou trazer para vocês uma passagem do estudo do meu céu do nosso lar, que ele é muito claro e didático para a gente entender essa questão de capacidade e de dar, né? A gente às vezes não tem como entendimento para compreender que Deus, que a providência divina, que os amigos espirituais, eles não nos castigam e tiram as coisas de nós, não nos dão aquilo que nós queremos. Mas sim, nós recebemos aquilo que nós temos condição de lidar. Não tem acreditado que cada um recebe o fardo, né, conforme consegue carregar? Mas muitas vezes a gente consegue carregar, mas tem preguiça. Né? A gente não quer carregar. Então tinha uma senhora no nosso lar, depois quem quiser, eu não lembro que capítulo tá, né? Ela
desencarnou, foi chamada para a colônia querendo trabalhar, né? Querendo não, necessitando de trabalho, porque nós não vamos repousar, né, no nosso desencarne, né? Há necessidade de continuar se desenvolvendo, então lá na colônia ela foi chamada a trabalhos. Mas esse trabalho é muito árduo para mim, aquele trabalho, as coisas lá são muito feias para o meu entendimento, eu não quero trabalhar naquilo, isso eu não quero, aquilo eu não quero, isso eu não gosto. E assim ela foi levando a caminhada dela sem ocupação útil, né? Porque trabalho é ocupação útil, é onde nós podemos trabalhar de ganhar dinheiro, né? Trabalho é servir, é fazer algo que seja bom, né? E em determinado momento ela tinha uma família que ainda estava encarnada, seus filhos estavam aqui no planeta Terra encarnados e passando por dificuldades. E ela recebeu notícias, né, pedidos de auxílio, e ali ela se desespera, querendo ir ao encontro da sua família para poder ajudá-los. E aí, não podendo ir, né, ela vai conversar com os conselheiros lá do nosso lar, e ela fala, eu preciso ir ajudar meus filhos. E aí eles viram para ela e falaram, minha senhora, mas a senhora não tem bônus hora, a senhora não tem merecimento, a senhora não tem salário do trabalho exercido. Se a gente pensar somente em trabalhar e ganhar, vai falar, mas cadê o amor da espiritualidade? Eles não estão compadecidos com uma senhora que está vendo os filhos sofrendo e ela quer ajudá-los. Só que imaginemos nós, se essa mãe totalmente relapsa no trabalho, ela não esteve lá na colônia ajudando os irmãos necessitados, ela não recebeu ali durante o trabalho os ensinamentos de como socorrer de maneira, vamos dizer assim, adequada a alguém que necessita. Imagine, solta uma pessoa dessa, vai lá, ajuda os seus filhos. O que ia acontecer provavelmente com aqueles filhos? Eles iam ficar mais desequilibrados ainda porque aquela pessoa não tinha que dar. Então a espiritualidade não quer deixar ela ir lá porque ela não tem merecimento, mas é porque ela não tem o que dar nesse momento. Ela precisa se desenvolver, aprender para poder dar algo de útil e bom. Se, né, a espiritualidade dá uma ferramenta, ou alguém dá uma ferramenta para aquele que não sabe manejar, ele pode se machucar ao invés de produzir. Então ali no nosso lar, você não tem bônus hora. O que é isso? Você não tem ainda capacidade para ir lá e fazer. Se você tivesse trabalhado, quem sabe, num posto de socorro, você saberia das noções de amparo e poderia levar para eles, mas você não tem o pagamento do trabalho útil realizado. Então é isso que eles falam, eles não podem dar para nós, porque se eles derem para nós, o que a gente vai fazer com isso? Enterrar, perder e se enterrar junto. Então cada um recebe conforme a capacidade que tem, né? Eu não tenho carta, eu vou lá e falo, viu, estou precisando da vaga de motorista para conduzir um ônibus escolar cheio de crianças. Vai lá, conduz. Você não sabe nem dirigir um carro. Então é isso que eles estão falando. A gente pode pegar a ladeira abaixo e causar uma grande tragédia, seja para nós, seja para o próximo, né? Então esse capítulo ele vem falar realmente disso, né? Muitos os chamados e poucos escolhidos, é que a mensagem está aí, né? Ela está chamando a cada um de nós. Nós estamos aqui hoje, né? Ouvindo uma palestra, uma parábola evangélica que está convidando a gente à mudança, à prática. Todos estamos aqui sendo chamados, mas quem vai ser escolhido? Na verdade, a gente não é escolhido, né? A gente se faz escolhido. É um chamamento ativo, né? Cabe a nós, não é Deus que escolhe. É igual eu estou falando, Jesus entra na minha casa, né? Mas olha, a chave é por dentro, não é por fora. Não é ele que abre, ele arromba a porta e entra. Não, você abre para ele entrar, né? Então é a gente que tem que fazer a nossa parte, o nosso trabalho. E isso é o que eles nos falam, vocês estão sendo chamados, mas vocês vão ser escolhidos? Olha, está lá, um agenciador está chamando trabalhadores para ir à vinha. Quem quer ir? Ah, mas pagou um salário para o outro, pagou um salário para aquele. Né? Não, eu faço a minha parte, sem olhar para o outro. Eu me desenvolvo, eu estou à disposição, eu fiquei lá esperando o trabalho, eu fui trabalhar, eu fui laborar, porque aquele que laborou desde a primeira hora, ele já estava garantido. Ele já estava na tranquilidade, ele já sabia que ia ganhar um ponto cada dia. Né? Então somos nós. Né? Quanto antes nós formos
se capacitando para o trabalho, antes nós vamos nos aproximando da felicidade, antes nós vamos participando do festim, antes nós vamos recebendo as boas consequências das boas escolhas. Né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma posição? Não dá também para a gente delongar muito pelo nosso horário hoje, né? Apesar de eu falar um pouquinho mais. Tudo certo? Então, que sejamos escolhidos. Né? Então agora nós vamos passar para os passos, lembrando, né, que nós também temos os nossos irmãos que estão assistindo, acompanhando esses nossos trabalhos à distância, né? Aqueles que necessitarem, que quiserem, podem deixar para nós as mensagens com o nome do seu animalzinho, aquele que está precisando, que com certeza a espiritualidade vai estar levando a cada um aquilo que for possível. Então, que os nossos irmãos, nossos amigos espirituais possam chegar a cada um desses irmãos que se encontram nos tratamentos à distância, que se encontram nas vibrações, que se encontram necessitados de alguma maneira de cuidados, de preces, de auxílio. E por aqui nós vamos seguir com os nossos trabalhos presenciais. Que Jesus, Maria, que o Anastácio, que a sua equipe, estejam conosco, nos amparando hoje e sempre. Que assim seja.